Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade aí na seção dos comentários. Hoje vamos falar um pouco sobre os famigerados pés de valsa do Brasil. Vamos primeiro identificar quem que são os pés de valsa. Com certeza, acho que todo mundo que vai ouvir esse vídeo aqui tem um amigo, um primo que vai se identificar nesse padrão. Eu já citei algumas vezes os pés de valsa aqui em alguns dois vídeos, mas agora vamos destrinchar aí sobre esse tema. Os pés de valsa são aqueles caras que geralmente são da geração X e começo da geração Y. Ou seja, são caras ali que nasceram nos anos 70 e até ali dos anos 80 também da geração Y já, né? Pode colocar como limite aí, vamos colocar aí um intervalo aí de 1975 até 1988, 89 ali, né? São caras aí que hoje estão na casa dos 35 a 45 anos. Esses caras, sobretudo o pessoal aí que nasceu no começo dos anos 80, via de regra são caras aí blue pill, caras gadão, né? São os famosos gados que não entendem como funciona a psique feminina. Porém, esses caras surfaram numa onda onde a hipergamia era muito menor do que hoje, ou seja, quando não existia smartphone ainda. Então, muitos desses caras, eles ali nos anos 2000 até 2010, 2011, aí de 2012 para frente, quando todo mundo tava com smartphone, a Instagram começou a bombar ali, degringolou ali a era dos pés de valsa. Aí as mulheres começaram a exigir outro tipo de homem. Esses caras aí nos anos 2000 se divertiram muito, né? E saíam nas festas aí, nos forrós, nos bailes sertanejos, festas sertanejas, né? Isso aí nas Woods da vida, Vila Mix, alguns também em festas eletrônicas, em rodeios, em boates no geral. E esses caras ali, assim, apesar do nome pés de valsa, assim, não vamos aqui levar 100% ao pé da letra. Nem todos eles ali dançavam para ficar com mulher, né? Então muitos ali, às vezes na base do famoso chaveco, o famoso converseiro, como dizem aí nos interiores do Brasil, conseguiu ficar com as mulheres. Porque, como eu disse, o grau de exigência era muito menor. A mulher ela não estava ali na noite recebendo like e mensagem de um neurocirurgião de uma capital a 500 quilômetros dela de distância, nem like de algum cara muito destacado de outra cidade, igual acontece hoje em dia quando a mulher sai. Que as mulheres geralmente elas saem de casa para ver os homens babando nela, elas ficam com a cara no celular o tempo todo conversando com homens mais destacados que não estão ali no local que elas estão. Isso acontece muito no interior do Brasil. Quem é do interior aí pode comentar essas situações aí que vocês estão observando hoje em dia. Mas os pés de valsa, pra gente dar continuidade aqui, eles aproveitaram muito essa onda de festa, de uma economia que não estava em crise ainda, de um dólar mais barato, ou seja, o cara saía com 50, 100 reais, aí ele conseguia comprar combo e pagar, não tinha essa camarotização da sociedade também, enfim, o dinheiro valia mais, o país não estava em crise ainda, não tinha estourado essa crise, o dólar mais baixo, os caras fizeram uma festa, né? E dificilmente esses caras saíram no 0 a 0. Não precisava ser nenhum Shed, nenhum cara rico, nem nada do tipo não, né? O pessoal fala muito 80-20, talvez ali nos anos 2000 até 2010, talvez o Brasil até fosse 80-20, né? Apesar que eu sempre falo aqui que 80-20 está para países mais ricos e menos desiguais, nesse auge aí talvez foi que o Brasil mais se aproximou do 80-20. Então muitos caras medianos ali, eles conseguiam sempre sair ali, ficar com a mulher na noite e tudo mais, ir para um motel. E os caras aproveitavam e não queria saber de namorar nem nada, porém, é engraçado que os pés de valsa eles têm uma linha de raciocínio muito parecido com a mulher com a balzaquiana brasileira. A Balzaca, para quem não sabe, são as mulheres acima de 30 anos que estão solteiras. Que tem uma ordem no Brasil e cada vez aumentando mais. O grande holocausto das encalhadas aí tá por ver. Mas então é o seguinte, o Pés de Valsa ele pensava o seguinte: não, vamos aproveitar a vida lá pros 30 eu arrumo um em casa, porque uma hora tem que parar, né? Ele tinha muito esse pensamento, como ele tinha abundância, né? A hipergamia era menor no Brasil, ele aproveitava pra caramba, ficava com várias, saía 3, 4, 5 dias da semana aí pra festar. E open bar e tudo mais, o cara tava ali numa abundância e falou, não, mas uma hora eu quero sossegar, né? O brasileiro, isso aí tanto homem quanto mulher aí que
que acha que o casamento é a ordem natural da vida em pleno 2021 aí com essa misandria, com essas leis malucas, com a sociedade totalmente louca, eles têm esse pensamento, né, de uma hora tem que sossegar, né? E o sossegar geralmente é enfiar a vida deles lá no talo, né? Então o que acontecia com esses caras? Eles aproveitavam bem e tudo mais, e esses caras ficavam com muitas mulheres bonitas, né? As mulheres bonitas eram mais acessíveis aí até pros homens que não tá ali no 1 não precisava estar no 1% para ficar com mulher muito bonita regularmente, há 10, 15 anos atrás. Mas esses caras aí, eles acabaram, muitos deles, por isso que eu disse que com certeza todo mundo que vai ouvir conhece algum ex-pé de valsa aí, né? Ex não, né? Porque uma vez pé de valsa, sempre pé de valsa. Vou falar depois o que acontece se esses caras vêm a ficar solteiros e tomam um divórcio. Mas esses caras acabaram casando, muitas vezes com mulheres medianas, com mulheres ali que infernizavam a vida deles. E esses caras acabaram virando paus mandados. Eles saíram ali ele era o pé de valsa, o simulacro de cafajeste, alguns até cafajestes verdadeiros, pegadores, e daí de repente esses caras bateram os 30 ali, começaram a pensar em construir família e tudo mais, e acabaram casando com muitas mulheres medianas. Não só medianas, como também mulheres que controlavam e controlam a vida desses sujeitos, né? Aqueles que estão casados ainda, porque vários tomaram um divórcio na cabeça. E assim, o pé de valsa, o cara que tem 35, 40, 45 anos, é casado e tá atolado na Matrix ainda, ele não acompanhou muito essa mudança do mundo, né? Você pode perceber que a maioria desses caras de 35, 40 anos que são casados, eles são totalmente tarados. Eles acham que quem tá solteiro aí tá passando o rodo, que todo mundo tá pegando mulher. Eles falam, eles são bem saudosistas, né? Bem nostálgicos, adoram falar, rapaz, na minha época tinha vez eu saí com 5 mulheres numa semana e não sei o que, né? Eles adoram pegar e ficar contando as presepadas que eles aprontaram, os contos aí, as noitadas deles, e falando, se eu tivesse solteiro hoje, ia pegar tal mulher, não sei o que. Eles não têm nem noção do que mudou, assim, 180 graus. Você teve ali uma mudança drástica depois do advento do Instagram e da hipergamia, e de mulheres aí medianas exigindo caras do nível de DJ Alok da vida, né? Esses caras, eles estavam acostumados ali, o cara que ganhava 4, 5 mil reais ali, pegar todas no Brasil. Eles acham que hoje em dia o cara ganhar 5, 7, até 10 mil também vai ser como se fosse um Caio Castro ali, um Rodrigo Hilbert, né? Os caras não entenderam que a hipergamia está em níveis estratosféricos hoje. E esses caras aí, então, a maioria deles, que eram os antigos cafajestes, hoje são todos paus mandados de mulher, entendeu? É todo cara aí que tem que pedir bens da mulher até pra ir numa churrascaria com um amigo. E de vez em quando esses caras aí, de vez em quando não, várias vezes eles acabam tomando um divórcio. Seja com filho ou sem filho, eles acabam voltando pro game aí, vamos dizer assim. E quando eles voltam pro jogo aí, eles estão perdidos, né? Eu já testemunhei assim, que eu lembro de cabeça que agora uns 5, 6 caras aqui pensando rapidamente. Se eu aprofundar mais aqui, vai lá pra contar aí na casa dos 2 dígitos facilmente. De caras que ficaram solteiros e quando foram tentar abordar a mulher aí em 2019, 20, 21, esses caras aí estão tomando um toco atrás do outro. E vários deles, então, inclusive, estão indo pro serviço pago. Apesar de não ter saído da Matrix, esses caras, eles têm uns lapsos de realidade. Ele falando, cara, hoje tá difícil, ou na minha época era mais fácil, ou na minha época eles falam aí, os novos solteirões aí, pés de valsa. Na minha época você chegava dançando junto, chegava conversando ali, ficava com a mulher, e esses caras estão tomando toco atrás de toco. É uma coisa assim impressionante, né? Então, pra gente finalizar aí, hoje o vídeo um pouco mais curto, né, sobre os pés de valsa, com certeza aí, como eu disse, vocês conhecem alguém assim. Esses caras, eles são matrixianos ainda, eles pararam no tempo lá em 2007, eles não entenderam que as regras do jogo mudaram totalmente. E a maioria deles teve um fim triste, seja casando por uma mulher aí que não só mediana de beleza, mas que também manda neles, né? Porque se tivesse ainda o Atripo tivesse casado com uma super guria gata e tudo mais, por mais que também ia ser infernizado, ainda poderia ter a prerrogativa. O cara casou bem, o cara tá comendo bem, né? Querendo ou não, isso aí, por mais que são argumentos bem gado, a gente sabe que a beleza feminina pesa muito, né? Na análise de uma mulher. Do masculino também, igual eu vou fazer o vídeo aí em breve.
Mas esses caras então, que eram outrora aí pegadores, cafajestes, que ensinaram muitos moleques mais novos quando não existia nada de negócio de piuê e sedução e nem alita, nada disso aí. Esses caras ensinavam a molecada dos anos 90 ali mais nova como lidar com mulher. E esses caras tiveram um fim ali bem esquisito, né? E alguns tomaram divórcio, e os que voltam pro jogo aí quando ficam solteiros estão mais perdidos que seguem tiroteio, né? Então fica aí a mensagem de hoje sobre os famigerados pés de valsa desse Brasilzão. Forte abraço a todos.